Vamos dar-lhe mais um episódio do Pode Dar-lhe by Gramado Summit, isso mesmo, gente. Estamos aqui no meio dessa feira linda, desse evento maravilhoso, maior evento de inovação da América Latina. E nós estamos acompanhando, conversando com os palestrantes e trazendo tudo que está rolando aqui nessa maravilha de inovação, de bons negócios, de networking, gente, e de conteúdo de primeira qualidade. Eu sou a jornalista e empreendedora Alexandra Zanella e é um prazer estar com vocês aqui hoje. E o meu convidado é mais do que especial, eu vou ter que pegar aqui uma colinha, não é mesmo? André Fatala, gente. Olha, prestem atenção aqui, ó. O André é autodidata, doutor honoris causa pela sua trajetória e contribuição à transformação digital no Brasil. É pouco para vocês? Não é, né, gente? E ele sabe muito de tecnologia e inovação. Que bom te receber aqui para esse papo, André. Obrigado pelo convite, Alexandre. Muito bem. Tu acabou de descer do palco, né? Sim. Vamos conversar sobre essa tua palestra aí. O André, gente, é vice-presidente de plataformas da Magazine Luiza. Ele é focado no digital, tem 15 anos de trajetória na empresa. É corintiano? Sim. Ah, beleza, então, gente. E é responsável pela criação do mobile de vendas da Magalu. Aquilo que a gente tá sempre no nosso celularzinho. Então, aqui, ó, esse cara aqui, a culpa é dele, tá? Dele, do time dele, que nos ajuda a resolver nossa vida com o celular e um clique. André, bom, você palestrou, né? Tu é um cara da tecnologia. Eu queria que tu nos contasse um pouco como é que é palestrar num evento desse tamanho. Tem 20 mil pessoas, são 7 palcos, 12 trilhas de conteúdo. E para falar sobre uma coisa tão importante que é o Magalu Cloud. Foi muito legal. Teve a participação da Luiza lá como entrevistadora, né? Então, alto nível, hein? Alto nível. Acho que é porque chamou tanta gente pro palco. Mas foi muito legal poder compartilhar. A gente falou um pouco da trajetória inteira do Luiza Labs dentro do Magalu. Então, desde o início, do começo, na sala de massagem, 3 pessoas, começando a construir uma área de pesquisa e desenvolvimento. 3 pessoas? 3 pessoas. Hoje são quantas? Hoje são mais de 2.000. Ah, beleza. Mais de 2.000. Ah, ótimo. Escalou pouco, hein? Escalou pouco. A gente falou um pouco qual foi o início, o que a gente construiu como inovações naquele momento, a parte dos desafios que foram aparecendo conforme o time ia crescendo e os desafios novos que iam chegando, porque começou mais separado como uma área, vamos dizer assim, mais de inovação, focada no digital do Magalu, mas foi indo para o core, né? Foi para a loja física, foi para o e-commerce. Então, essa transição, ela também não é muito natural das empresas no geral, porque a área de inovação ficou mais uma ilha ali isolada, né? A importância as áreas de inovação é uma transversal, precisa ser uma transversal, né, nas empresas, está em todos os lugares. Sim, a gente inclusive batizou como uma área de pesquisa e desenvolvimento e não inovação, pela discussão de falar que inovação é algo que a gente quer que faça parte da cultura da empresa, não que seja uma área responsável por inovação. O nosso papel ali era muito mais direcionado em fazer pesquisas de novas tecnologias, mas muito já direcionadas a trazer resultado para a empresa, para o Magalu. Né? Como eu implemento isso nos negócios já existentes, né? E negócios consolidados e mais tradicionais, né? Mais que tradicionais. É o varejo mais tradicional, da loja, do vendedor. Do vendedor, mesmo o e-commerce, né? 2015 ali, já não é tanto uma mega mudança que estava acontecendo, já estava, acho que mais numa linha de consolidação, né, de um crescimento que vinha sendo demonstrado ao longo desde 2008, 2009, quando a gente vê a chegada do mobile, dos smartphones, e quando isso acaba se democratizando, a gente via como uma grande possibilidade de furar a bolha de você não precisa de um computador em casa para ter acesso à internet, né? Vai estar na tua mão. Então isso fez com que mudasse muito o cenário pro e-commerce. E ali teve essa parte do Luiza Labs ir para esse core e começar a contribuir muito com a transformação digital do Magalu. Né? Então foram pelo menos 5 anos ali de um trabalho de muita transformação, do time ganhar bastante protagonismo dentro do Magalu. E isso muito ligado também com a minha trajetória de carreira, então teve muito aprendizado em tudo isso. É muito legal olhar para trás, poder contar e chegar onde a gente
chegou hoje, né? Em 2024 tá lançando uma cloud completamente feita no Brasil, né? E uma cloud de verdade, onde a experiência para os engenheiros, os desenvolvedores no geral, é como várias outras clouds de mercado, que você tem esse ponto de ter elasticidade, de poder ter suas aplicações com alta disponibilidade, mas com algumas diferenciais, como um preço muito mais competitivo, podendo rodar no Brasil. Uma cloud nova, bem brazuca. Bem brazuca, previsibilidade desse preço, um time que está aqui fazendo suporte em português. E também agora pensando como a gente endereça coisas como inteligência artificial para o Brasil como um todo, de uma maneira que seja inclusiva. Porque tá aí, tá para todo mundo usar, mas se você vai usar em larga escala, ainda é um desafio você equilibrar a parte econômica. E a gente está tentando endereçar isso também para que todas as empresas no Brasil possam aproveitar essa onda aí e aproveitarem muito dos benefícios de inteligência artificial também. E também tem a Luna, que a gente está desenvolvendo usando a inteligência artificial, o cérebro da Lu. Então foi meio que a gente passou por tudo isso ali na conversa. Que coisa legal isso, hein? E, André, é importante a empresa, né? Está na cultura da empresa esse olhar para também inovar, né? Você contou aí, começa com 3 pessoas, hoje a gente está aqui nesse evento desse tamanho, né? 2024 apresenta uma cloud brasileira. Do ponto de vista do profissional dentro de uma empresa, esse é o ambiente perfeito para a gente poder desenvolver. Assim, eu não vejo outras empresas que teriam toda a parte do ambiente propício para desenvolver um projeto como esse. O Magalu tem na parte da cultura, e você vê na história de 67 anos, essa pegada muito forte de inovação. Foi isso que fez a empresa chegar onde chegou. Então você pensar em qualquer outro tipo de empresa, levar um projeto de vamos desenvolver uma cloud, né? Em 2020, já tendo grandes players globais, as chamadas Big Techs, né, que a gente nomeia, que tem um poder de investimento gigantesco, não é para qualquer um de falar, eu topo e eu vou fazer isso, né? Mas existe dentro do Magalu, sempre existiu essa parte de tipo... a Luísa fala muito de pense rico e depois execute com um bolso de pobre. Eu adorei isso, que é uma muito frase legal, que nos leva. Mas é esse ponto de pensar grande, né? E a gente pensou grande, de por que não ter um player nacional de infraestrutura digital e que vai tentar pegar esses pontos de dores que acontecem para quem já usa cloud hoje e endereçar esses pontos no Brasil. Vocês focaram, aqui dá problema, vamos tentar resolver. Vamos tentar resolver, porque coisas como, poxa, as empresas tendo que hospedar as aplicações nos Estados Unidos porque o preço é mais barato nos Estados Unidos do que nas regiões brasileiras, né? Mas tudo tem pênalti, você faz isso e aí a latência da rede é maior, a experiência para o usuário fica pior. Então, essas coisas que você acaba tendo que achar um jeito de driblar para equilibrar economicamente, você poder usar o serviço, foi um dos pontos que a gente falou, não, por que não ter algo que a critério de preço vai ser extremamente competitivo, mas as pessoas vão ter a alternativa de rodar aqui no Brasil, né? De ter suporte, também, né? A língua, ter esse suporte. Também tem um ponto que eu acho que empresas grandes como o Magalu têm acesso aos times de produto das grandes clouds, pelo quanto que gasta, né? São grandes enterprises. Agora, uma empresa pequena não consegue chegar e ter uma conversa com o dono de um produto de uma cloud. E a gente está podendo fazer isso aqui no Brasil. Está sendo sensacional porque também essa conexão faz com que eles demonstrem muito para a gente aquilo que é a necessidade real. Então, direciona muito o roadmap do produto, né? Então, está sendo uma experiência fenomenal. E que me lembrou também coisas que a gente fez lá no início do Lab, de construção de produtos mais de inovação, que quase toda a evolução dele, o roadmap é definido pelo feedback de quem está usando mesmo, né? Porque no final é o usuário que vai dizer se está de fato rodando bem ou não, né? Isso, e que também vai trazer coisas que você, da onde você está operando e do que você construiu ali como objetivo do negócio, não dá para você sempre tomar uma decisão unilateral que
é isso aqui e é dessa maneira todo mundo vai usar e vai funcionar. Acho que tem uma parte de você arriscar pelo lado da inovação. Você tem, eu acho que isso daqui faz sentido, mas depois você ir evoluindo baseado no feedback de quem está usando é um caminho mais seguro. Mais seguro, mais confiável. É. E André, vocês decidiram, bom, vamos ter a Cloud, vamos em busca disso, né, desenvolver. Qual é o cliente de vocês? Existe é para o MEI, para pequena empresa ou não? Vocês estão preparados para atender o MEI lá, que tem ele no máximo um funcionário, e uma Big que fatura 500 milhões de reais por ano? Nosso grande objetivo é de conseguir, como a gente falou no palco, prover essa parte da inclusão. A gente quer que os pequenos e os médios possam utilizar a cloud e não estar preocupado depois que essa despesa está comendo a minha margem aqui no final do dia. É muito direcionado para isso. Mas também ela está sendo desenhada para atender grandes empresas. 40% das aplicações do Magazine Luiza já rodam na Magalu Cloud. E todos os anos nós estamos aumentando esse percentual. A ideia é que a gente consiga, inclusive com esse movimento de levar mais aplicações do Magalu, fazer com que o produto fique cada vez mais maduro para grandes enterprises. E que esses volumes, que são muito diferentes dessas grandes empresas para algumas das pequenas empresas, a infraestrutura toda esteja muito preparada. Então, para você ter noção, o ano passado a gente já passou uma Black Friday com sistemas muito críticos rodando na Magalu Cloud. Toda a busca e da recomendação... Passou muito bem. Porque quando a gente pensa em Black Friday, acho que todo mundo que vende fica assim, imagino vocês que estão na parte da tecnologia. Sim. A gente brinca que a gente sofre muito na preparação, né? E depois, lá na hora da venda, é o pessoal de negócio que está naquela correria para atingir. Porque na hora que chegou ali na data... Você já fez tudo o que você tinha para fazer, né? Agora mas olha a responsabilidade de vocês, que é esse pré, né? A base da tecnologia. Que às vezes a gente fala, o site está no ar, mas para esse site pro ar, para ele funcionar, tem um time enorme fazendo loucuras às vezes para funcionar. Então, esse pré ele é decisivo para a economia, para a saúde financeira das empresas, né? Da venda. Bastante. E como você falou, a gente começa a preparação para Black em agosto. Então começam testes de estresse, onde a gente coloca usuários sintéticos, né, simulando usuários reais e elevando cada vez mais o volume que aquela infraestrutura e as aplicações conseguem comportar. Então a gente se prepara geralmente para pelo menos 10 vezes um dia normal que vai acontecer ali entre quinta e sexta-feira. É uma boa margem de segurança, hein? É, uma boa margem de segurança. Ninguém quer que na sexta-noite, no sábado, apite lá que deu problema, caiu alguma coisa, né? E assim, felizmente, os últimos anos a gente só fica realmente monitorando, olhando como estão as coisas, com pouca necessidade de atuação. O que eu brincava com o time, porque no início todo o varejo brasileiro sofreu, né? Sim. Foi um negócio que todo mundo foi aprendendo e se preparando melhor. E eu falava pro time, tem que ser mais um dia no escritório. A Black tem que ser mais um dia no escritório. E aí eu tô bem feliz que os últimos anos a experiência foi... A tua meta era essa, sem estresse no dia da Black. Sem estresse no dia da Black. Todo mundo coadjuvante aqui, em tech não tem que aparecer nesse dia. Que melhor que aconteça isso. Quem está nos ouvindo... ficou interessado, quer trocar sua cloud, quer conhecer o produto de vocês. Existe um site específico? Queria que tu nos contasse um pouco como a gente acessa, né? Como a gente conhece também. Vocês têm times de vendas, têm times de demonstração. Vamos contar um pouquinho aí como é que o nosso empreendedor e a nossa empreendedora conseguem acessar esse serviço totalmente brasileiro que amamos. Legal, são 2 caminhos, né? Hoje a gente tem um portal onde você pode acessar, criar sua conta, um modelo self-service mesmo, decidir o método de pagamento, você quer pagar com cartão de crédito ou via Pix, você define isso e está pronto para começar a criar o seu ambiente e levar suas aplicações ou desenvolver diretamente já para a Magalu Cloud. E também tem o caminho de, pelo mesmo portal, pedir para entrar em contato com um time
e aí a gente tem um time de vendas que vai entrar em contato. Em casos de empresas que já têm, hoje, estão rodando em uma determinada cloud e precisam fazer um projeto de migração, a gente tem um time de arquitetura que apoia, conversa, entende a parte do projeto, e inclusive nós já temos também parcerias com algumas empresas que ajudam a fazer essa parte da migração também. Legal, porque é importante esta ajuda, né, André? Especialmente para o pequeno, para o médio, que a gente sabe, a grande empresa, né, a gente está falando da Magalu, pô, tem 2.000 pessoas num time. Isso. A gente sabe que a realidade do pequeno e do médio negócio no Brasil é outra, né? Dono cuida do RH, fecha a conta, é o que vende. E aí tem um parceiro que cuida da infraestrutura, porque isso é uma coisa que a gente aprendeu, assim, Alexandre, bastante, que tem o modelo de empresas, principalmente startups, onde ele já tem o time de tecnologia, algum dos founders ou sócios é um cara de tech, né? Então eles já estão desenvolvendo e eles têm um entendimento de como fazer isso tranquilamente. Mas tem muita empresa que a realidade não é essa. Ele acaba contratando um parceiro, esse parceiro cuida das aplicações, cuida da parte da infraestrutura, né? Porque ele tem que cuidar do negócio. Então, uma das coisas que a gente foi aprendendo e foi construindo também essa relação com esses parceiros para conseguir, a partir deles, facilitar essa parte olha, existe essa opção que é brasileira, que o preço é muito bom, quero testar e fazer migração, eles têm a capacidade também de fazer essa migração. Muito legal, gente, muito bom. André, o que você acha que é o maior desafio aí que o varejo brasileiro enfrenta nesse momento? Muita gente fala que é o modelo da venda, mas que a inteligência artificial entrando. O que você acha que o varejo consegue se reinventar? A gente aqui tem muito no nosso público o pequeno e o médio empreendedor, e às vezes a gente percebe que o pequeno você tem uma sensação de estar fora, né? De ser mais, às vezes até mais familiar. Como é que você vê o varejo do ponto de vista da tecnologia, né? Que é a tua sacada. Eu acho muito legal que o varejo parece um negócio tão comum, né? Como um negócio no geral, que só pega e vende produto, mas a gente vê que ao longo da história, grandes players varejistas são os mais inovadores em adoção de tecnologia e de ficar reconstruindo o seu negócio, né? Então a gente viu ao longo dos últimos anos a parte do crescimento das plataformas de marketplace, no nosso caso, do Magalu, de uma combinação de negócios entre o mundo físico e o mundo online, que a gente fala do phygital, né? E o Magalu aproveitando essa parte da presença física para prover na parte do marketplace algo diferente para os sellers, que você pode usar todo o asset físico do Magalu a seu favor. Então, como a gente falou na apresentação, hoje mais de 30% dos pedidos, inclusive que são despachados de seller, são varejistas vendendo na plataforma, são retirados nas lojas físicas do Magalu. 30%? 30%. Eu sou uma dessas. E mais de 40% são devolvidos também numa loja do Magalu, já do que tem de devolução. Então, realmente é um ponto de conveniência assim, muito grande. Então, essa combinação nossa, que foi algo que o Fred, que é o atual CEO, desde o primeiro ciclo de transformação sempre colocou, que era: nós somos diferentes e a gente vai sempre acreditar que esse poder nosso da presença física com o calor humano vai ser um diferencial para o consumidor no Brasil. Então, o Magalu vai muito nessa linha da parte de estratégia e daí vai adotando tecnologias para conseguir ir evoluindo essa experiência cada vez mais, né? Então, teve tudo que a gente fez ao longo dos últimos anos, agora tem a implementação da parte de inteligência artificial, que já vinha conectando o Alu, mas agora com a AI generativa a gente vai para um outro nível, né? Tá trabalhando, a gente já divulgou o projeto do cérebro da Alu, que no final do dia a gente quer com que qualquer pessoa possa ter a jornada inteira de compra. Conta um pouquinho sobre esse projeto para quem não conhece. Legal. Nosso grande objetivo é fazer com que qualquer pessoa possa ter a jornada completa de compra conversando com a Alu, dentro do WhatsApp. Que legal. Em nenhum momento a Lu vai pegar e vai te falar: agora vai pro app, fazer um pagamento, assim, completo naquele canal. Né? Eu sei que vocês que estão nos assistindo já pensaram: quantas vezes eu desisti de uma compra, porque tava aí, joga pra não sei quem vai te ligar, agora tu vai pro site, pro app, pra cadastrar, eu desisto. É isso, Jane. A gente viu que o nível que a gente chegou da parte de inteligência artificial agora
possivelmente é a tecnologia que vai fazer com que o modo de compra mude muito do que foram os últimos quase 30 anos. Porque a gente está no mesmo modelo que é quase que a loja física replicada no mundo online, porque você tem as categorias dos produtos, as homes como se fossem vitrines que você pode navegar, e a grande inovação foi um campo de busca, porque você pode buscar o que você quer, e algoritmos de recomendação, que fala, você está procurando isso? Olha tudo isso que eu tenho de similar. Olha o que as outras pessoas estão... E acho que um outro ponto que foi de grande mudança para o e-commerce, que é você poder ter uma referência que não é só do vendedor, porque ele pode ter o viés de querer te vender, claro, né? E ali você tem a comunidade te falando se é bom ou não aquele produto. Então ajudou muito nessa parte da confiança de se comprar no ambiente digital, né? E agora a gente está indo para a linha de pensar que, nossa, mas eu posso simplesmente falar com o assistente e conseguir fazer uma compra, né? A gente fez muita pesquisa com usuários também. E muitos esperam que, tipo, a gente está chamando de experiência de AI e-commerce. Que essa experiência de AI e-commerce, ela vai remover muito dessa fricção que você já comentou. Ah, vai pra lá, vai pra cá, você tem que filtrar não sei o que, e você poder falar, eu quero um tênis de corrida para correr na esteira que você assim amanhã na minha casa. Uma busca mais contextualizada, muito mais contextualizada, e que se você fosse pensar nesse processo, o que você faria? Você entraria no app do Magalu, clicaria no campo de busca, colocaria tênis de corrida, aí você clicaria no resultado da busca e você começaria a filtrar. Ok, então primeiro, quem que me entrega amanhã? Agora, qual que é do meu tamanho? E tem a cor... Então, isso tudo você consegue fazer muito antes. E uma das coisas que a gente viu com as pessoas, ela tem essa expectativa de uma experiência meio mágica. Que é eu chegar, por exemplo, montar minha sacola e falar: Lu, você consegue achar só que caiba no meu bolso por R$200? E ter a inteligência artificial falando: ok, eu vou achar de similaridade muito próximo do que ela já escolheu, que entregue ainda amanhã, mas que esteja no ticket de R$200. Eu vou dar só essas opções para que a Alexandra possa escolher e finalizar. E esse ponto também de remover fricção do pagamento. Então a gente viu muitas pessoas querendo, se é isso, eu só quero falar para Lu, compra aí. E aí a Lu volta e fala: ok, é esse ainda o seu endereço principal? Você quer que entregue aqui? Sim. Acabou, tá aqui, se é o cartão que já está registrado já foi, se é um código Pix já está na tua mão e acabou o processo. André, em que ponto está essa coisa maravilhosa que você acabou de contar aí? A gente está na fase de desenvolvimento do que a gente fala de fase de compra. A fase de pós-venda a gente já está testando, inclusive, dentro do WhatsApp, já tem essa parte do pós que o usuário pode falar com a Lu, e a gente está desenvolvendo agora essa fase de compra. A gente espera já estar testando, quem sabe, dependendo do feedback e evolução dessa experiência, já ter ele disponível publicamente para todo mundo ainda esse ano. Olha, gente, olha que nós vamos testar aí. Eu já tô aqui pensando um monte de coisas que eu quero fazer essa busca aí de refinamento. Que legal, André. Obrigada por todas essas informações aí. E antes da gente encerrar esse podcast, eu queria que tu contasse um pouquinho do André, esse autodidata. Conta pra gente um pouco da tua trajetória. Ah, legal. Além de ser um corintiano, né? Nossa, meu time não tá muito bem ultimamente, não, pra falar. Eu torço pro Grêmio, então eu acho que vamos pular essa parte, né? Não tá muito legal. Bom, eu comecei bem cedo, eu tive o contato com a parte da computação, eu comecei a trabalhar com 13 anos e foi quando eu tive a oportunidade de ter contato com o computador. Eu fui para nada a ver, era um escritório de engenharia civil que eu comecei a trabalhar. Eu venho de uma família simples, do interior de São Paulo, aquele negócio de, querer ajudar de alguma maneira em casa, e meu pai... fez com que eu pudesse ter essa oportunidade com um amigo engenheiro que me ajudou muito nesse início, porque ele viu essa parte de eu gostar ali do computador também e investiu
em comprar um computador, me dar um livro de AutoCAD e falar, você consegue aprender isso daí? Se aprender o AutoCAD sozinho, tu aprende qualquer coisa. É quase qualquer coisa. E se aprende AutoCAD dando os comandos ao invés de usar o mouse, mais ainda. Então, foi um pouco da trajetória que eu brinco que foi minha primeira transformação digital, que saiu do Nanquim para ir para o AutoCAD. E aí eu comecei a ver que tipo, eu gostava muito da parte do computador. Eu comecei a ver livros sobre programação que me chamam muita atenção. Aí eu tomei a decisão de fazer um colégio técnico na cidade, na ETEC, de processamento de dados. E lá eu tive contato com a internet. Daí eu falei, nossa, eu quero programar para a internet. Então eu terminei o colégio técnico, eu tinha 17 anos, eu me mudei para São Paulo para poder trabalhar com internet, né? E aí foi quando começou a parte da minha carreira. Eu entrei na época, em 2000, no Submarino, que estava construindo e-commerce assim, no Brasil, bem no início. Fiquei bastante tempo por lá, até a aquisição da Americanas. Aí eu fui para uma startup brasileira que estava desenvolvendo sistema de ad server, que é você fazer gestão de publicidade online, e também uma ferramenta de Web Analytics, que ia concorrer meio com Google Analytics, assim. Eu acho que eu gosto desses tipos de desafio grande sim, de desenvolver tecnologia por aqui, assim. Então eu tive essa experiência e daí em 2010 eu entrei no Magalu e aí foi toda essa parte da construção do Luiza Labs. E aí você veio para construir tua carreira também, 15 anos aí na empresa. Isso, e aí recentemente eu sempre cuidei de tecnologia, né? Aí eu quero o Luiza Labs, aí veio a Magalu Cloud em 2021, que a gente começou a desenvolver. E recentemente, agora em março, eu assumi áreas de negócio. Então foi quando mudou, eu virei vice-presidente de plataformas digitais. Então os negócios digitais do Magalu estão sob minha responsabilidade. Então a Cloud, que é uma... Eu ia perguntar para te listar aí os digitais. A Cloud, que é uma plataforma de infraestrutura digital. O Magalu Ads, de publicidade digital. O Marketplace, de comércio digital. E aí tem a tecnologia ainda, o Luiza Labs continua comigo. E um desafio novo que é marketing. Então, um departamento de marketing também tem que ter um timaço para te ajudar nessa, hein, André? Para tu poder ter pelo menos 8 horas de sono, hein? Tem um time bem legal, pessoas, tanto um mix de pessoas que construíram carreira no Magalu como eu, e outras pessoas que estavam trabalhando no mercado no geral, mas que gostaram muito do desafio do Magalu, da cultura do Magalu, e se juntaram a gente aí para continuar fazendo a evolução do digital do Magalu. Legal. É a tua primeira vez na Gramado Summit? Gramado é a primeira vez. Então eu vou pedir qual é as tuas impressões, o que você achou. Bom, eu imagino que a Magalu trouxe toda essa cloud, né, para apresentar aqui. Eu acho que já tem um recado aí, mas eu queria que tu comentasse sobre isso também. Muito impressionado assim, com a parte da curadoria de conteúdo. Todas que eu tô tendo a oportunidade de assistir, tá sendo muito legal mesmo. As pessoas estão compartilhando coisas muito valiosas. Também andei por toda a feira e ver essa parte do ecossistema de startups e legal, as coisas diferentes é muito legal que estão sendo feitas também. E aí você vai vendo todo o resto do ecossistema que apoia elas, né, no geral, e tá aqui para tentar construir algo junto. Então eu achei muito sensacional essa pegada de tech e inovação, mas também de uma construção de uma rede forte assim, dessa comunidade. E quando a gente fala em comunidade, eu acho que a Magalu, a gente pensa na Magalu como uma comunidade, né? Acho que tudo isso que você trouxe, esse olhar, entender o digital, entender o público, é comunidade. É total comunidade. E a Luiza fala muito também do impacto do Magalu na sociedade, no geral, né? Então, inclusive o Marketplace, que muitas pessoas colocavam como vocês estão fazendo isso agora simplesmente para porque é a oportunidade de mercado, mas sempre tinha uma discussão anterior a essa, que era, poxa, fazer tudo isso, todo esse investimento que a gente está fazendo para um CNPJ usar, só o do Magalu,
parece tão pouco, né? Porque a gente não abre tudo isso para que outras empresas possam crescer também. Claro que tem a parte financeira e econômica que vai acontecer para a empresa, mas essa parte do impacto assim, social, de empregar um monte de gente, de fazer com que várias outras empresas, e tem histórias muito bacanas de empresas que cresceram muito na parte de marketplace, por outro lado aquilo que você tem um propósito maior, né? Você olha e fala, puta, que legal o que a gente está fazendo, o impacto que está sendo gerado no país, então é bem gratificante também. É melhor trabalhar assim, né? É mais gostoso acordar para trabalhar. E eu imagino que trabalhar, né, ter um contato com a Luísa deva ser esplêndido e um aprendizado eterno. E é muito legal que a Luísa também sempre fala de, tipo, a gente fez o Magazine Luiza para ganhar dinheiro sim, mas a gente queria muito construir um lugar legal que as pessoas se sintam felizes assim trabalhando, né? Eu vejo muito disso da cultura do Magalu. E eu acho que deu certo aí esse negócio. André, que prazer te entrevistar. Prazer fazer essa troca contigo. Tu é um cara muito inspirador, viu? Essa tua história é muito inspiradora. E eu tenho certeza que muita gente que está assistindo a gente vai olhar para Magalu com um olhar diferente também. Obrigada por ter vindo. Aproveite muito o evento e que bom que tu pôde contar tudo isso no palco e aqui no Pode Dali também. Legal, obrigado, foi um prazer. E obrigada a vocês que estiveram com a gente até aqui para acompanhar esse papo maravilhoso que a gente teve, que eu tive agora com o André Fatala, da Magalu, responsável pelo digital apenas, um monte de coisa. A gente segue acompanhando tudo que rola aqui na 8ª edição da Gramado Summit, esse evento que conta com 20 mil pessoas, são 7 palcos, 12 trilhas de conhecimento em 3 dias, onde a gente transforma Gramado na capital da inovação da América Latina. Eu vou ler aqui porque eu tenho um time que me ajuda, gente. Comigo na produção deste podcast estão Bruna Gonçalves, Felipe Vilela, Gabriela Perufo, Israel Fritz, Juliana Prato, Lucas Pereira, Micael Carvalho e Vitória Lights. Todo mundo da Padrinho Conteúdo. Não é fácil fazer conteúdo, a gente precisa ter um time muito integrado. E eu agradeço a eles e agradeço a vocês por estarem com a gente em mais um episódio do Pode Dali by Gramado Summit. Pode Dali. By Gramado Summit.